Nessas imagens, o influencer Ice White está sendo preso e ao mesmo tempo reclamando que ele é famoso demais pra isso e tem milhões de seguidores e todos deveriam conhecer ele. Mas como chegamos nesse ponto? Quem é ele? Pois então eu chamei aqui meu caro amigo Caramelo Animations pra gente falar desse caso. E antes de tudo, já se inscreve, a gente já tá quase chegando a 300 mil inscritos, só falta 10 mil. E aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo, então bora lá. Ice White é um influencer do TikTok que inicialmente viralizou por vídeos mostrando quanto ele gastaria se ele tivesse uma namorada pra mimar. E pela quantidade de dinheiro, por ele ser um homem bem feminino e mesmo assim ainda querer uma mulher, isso acabou chamando a atenção das pessoas, o que fez ele ganhar muitos seguidores. As pessoas ficavam confusas com isso, e ele sempre explicava que um homem feminino ou não impede ele de gostar de mulher, mas o problema não é o conteúdo dele. Se ele ficasse nisso de educar as pessoas sobre esses tópicos, ia ser massa, só que ele é, tipo, muito louco das ideias. Antes do TikTok, ele disse que trabalhava no McDonald's, mas a família desmentiu ele, dizendo que ele só foi lá uma vez e foi demitido porque estava chapado de Xanax. Certamente um início não muito bom. Outro comportamento problemático é ele se gabar da quantidade de dinheiro que ele tem e ficar esfregando isso na cara dos seguidores, ficando até com raiva se alguém questionasse de onde ele tá tirando tanto dinheiro. E aparentemente esse dinheiro todo tá vindo dele divulgando jogos de azar. Mas mesmo ele mostrando uma quantidade absurda de dinheiro, ainda assim foi vazado que ele deu um golpe no estilista de unha, e depois ele foi lá e comprou uma Mercedes-Benz pra namorada dele e uma totalmente rosa pra ele, que não durou muito, já que aparentemente após um mês bateram, e não ajudou muito o histórico do Ice White, que não é muito bom em relação a infrações com carros. Ele até teve que trocar de estado pra conseguir uma licença nova. Agora o que iria dar todo o problema com ele com a polícia, iria chegar quando ele apareceu com o olho inchado e todo fudido. Veja bem, ele disse que 2 caras num caminhão espancaram ele porque ele é um homem feminino, com unhas feitas e dirigindo uma Mercedes-Benz rosa, acusando que foi um crime de ódio. Mas parece que a realidade não foi muito bem assim. A real é que White quase atropelou uma mulher que tava empurrando um carrinho de bebês perto de uma loja. E 2 homens que testemunharam a cena, obviamente chamaram a polícia. As testemunhas disseram que White saiu de sua Mercedes rosa sem camisa, sem sapatos e que começou a bater no carro de uma mulher. E os 2 continuam explicando toda a situação pro policial. White também cita que ele tem uma arma com ele e fica ameaçando os caras, apontando a arma pra eles e até chegando no ponto de bater em um dos caras quando ele se virou pra ir embora. E não demora muito pra chegar mais uma pessoa dizendo que também viu todo o ocorrido e ainda gravou, ou seja, agora o White tem provas gravadas contra ele. Não tem como ele fugir. Bom, acontece que o White ligou pra polícia pra inventar toda essa história sobre ele ter apanhado por ser um homem feminino e que tudo isso era por preconceito, sendo que a última coisa que importava nessa situação era a masculinidade do cara, e sim que ele literalmente quase atropelou gente na rua e ameaçou pessoas com a arma quando eles acharam ruim. Quando os policiais chegam no local, White já não estava mais lá. Então os policiais conseguiram o número dele e começaram a ligar pro TikTok. Os policiais encontraram White saindo de sua casa com sua Mercedes rosa e logo mandaram ele estacionar. White, sendo completamente sem noção, começou a perguntar pros policiais se eles sabiam quem ele era. Tipo, e daí que eu quase atropelei uma mulher e uma criança? Você não sabe que eu sou famoso? Tipo, coisas da vida, sabe? E ainda ficou dizendo que os policiais deveriam respeitar ele. Obviamente os policiais não deram a mínima e prenderam ele. E lembram que White ficou ameaçando todo mundo dizendo que tinha uma arma e até mesmo apontou pras pessoas? Bom, agora ele nega ter qualquer tipo de arma no carro dele. Obviamente era mentira, já que os policiais logo encontraram a arma dentro do veículo dele. Um policial então avisa pra White que ele vai ser preso por todo o incidente mais cedo. E a resposta do TikToker é simplesmente que ele não machucou ninguém e ele quer ligar pra namorada dele. E na ligação ele diz o seguinte: I pulled the gun out to show them through the window like don't f with me, and they all went back in their car. You are in absolutely no wrong. I'm telling you. Pois é, a namorada ainda apoia e diz que ele não está errado nessa situação, não sei como. Depois da ligação, o policial diz que precisava entregar o celular, já que, óbvio, ele estava sendo preso. E o White, parecendo viver uma realidade paralela, começa a dizer que o policial não podia tirar o celular dele e que se ele fizesse, ele seria um ladrão. O policial só arranca o celular da mão dele, porque obviamente isso nem faz sentido. Depois que o celular foi tirado, White começa a ser muito agressivo com os policiais, dizendo que eles estão sendo muito babacas com ele, como se ele não estivesse sendo preso. Ele pede pra abrir o vidro do carro, fica abrindo a porta e ainda pergunta a coisa mais estúpida que eu já ouvi. You don't see the problem that somebody with a bright pink car who is famous online gets f***ed with
on the freeways all the time, and that's why I carry a gun. Ele também disse que na Flórida não é ilegal carregar uma arma no carro e que ele queria um vídeo provando que ele bateu com a arma nos caras. E o policial aguentando tudo e sendo simpático, explica que ele não precisa de um vídeo provando. White continua choramingando e dizendo que ele tinha muitas testemunhas, enquanto os policiais simplesmente não dão a mínima e só começa a concordar com ele, provavelmente porque ele é insuportável e nem vale a pena discutir com alguém assim. Depois de um tempo, a namorada de White chega pra pegar a Mercedes, mas começa a questionar os policiais sobre o White estar sendo preso, e ainda diz que ele foi pra casa depois de ter sido atacado por 2 homens malucos dentro de um caminhão. O policial então questiona sobre ele ter literalmente apontado uma arma pra cabeça de outra pessoa, e a namorada dele diz que foi por ele ter sido atacado antes. A namorada continua tentando defender White até chegar ao ponto dela desistir e dizer que vai seguir eles até a delegacia. Finalmente, após tudo isso, White foi levado pra prisão dentro do carro da polícia. White continuou falando sobre o quão popular ele era após ser questionado sobre algumas coisas. I mean, not everybody knows who you are. It doesn't matter. I have 58 million followers, baby girl. Everybody who's been on TikTok or Instagram is so quiet. You can't assume that everybody knows who I you don't are. assume that everybody knows who I am. I said a lot of people know who I am. Isso obviamente feriu o ego de White. Ele mentiu que tinha 58 milhões de seguidores e disse de forma patética que todo mundo que usa Instagram ou TikTok conhece ele. Aliás, a parte dos 58 milhões de seguidores é obviamente mentira. Parece que a tática dele é só falar o máximo de merda e mentira possível e ficar criando discussões aleatórias para desestabilizar qualquer pessoa que confronte ele. A policial já não aguenta mais ouvir a voz dele e no final da discussão ele chama ela de burra e fala que ela deveria começar a usar êxtase pra ver se ela cala a boca. Pô, mano, você quer que não cala a porra da boca aqui, caralho. Mas calma que ele vai receber mais acusações ainda, já não bastando as que ele já tem. Porque ele poderia só calar a boca e seguir o protocolo pra resolver com o mínimo de problemas possíveis. Mas não, ele quer piorar toda a situação dele mais ainda. Xinga o policial e ele fica resmungando e falando: vocês são muito irritantes. Vocês com certeza não tinham nenhum amigo no ensino médio. Vocês não são descolados. Certeza que ninguém achava vocês legais. Enquanto os policiais estão tipo... tá bom. Literal, eles estão discutindo com um pré-adolescente de 12 anos mimado no corpo de um adulto e acho que essa fala é a prova disso. Depois ele manda um policial calar a boca e começa a resistir. Fala que sua corrente vale mais de 80 mil dólares. Dá um chute na policial enquanto ele tá no carro. O cara realmente acha que ele é tipo um deus nesse mundo e ganha mais acusações por causa disso. Aí depois de humilhar a policial e chutar ela, no carro ele reclama dos outros oficiais chamarem ele de um apelido que ele não gostou e pergunta pra ela: pra que você trabalha com ele? E ela fala que não tem escolha. E ele fica tipo: moça, mas você tem muitas escolhas. Você é linda, você é tão bonita, você poderia estar fazendo coisas maravilhosas. Cara, ele sai do 8 pro 80. Nesse antes ele tava xingando a policial toda e agora ele virou coach motivacional dela. Algumas horas depois disso ele foi acusado de assalto agravado com arma mortal, sem intenção de matar. Outra acusação de agressão agravada com arma mortal. Outra de agressão a um oficial. E mais uma por resistir a ser preso. Realmente um gênio. Ele foi liberado um dia depois e a primeira coisa que ele fez foi comemorar no TikTok com a cara toda fodida. Depois ele apareceu se explicando, falando que ele perguntou para os policiais: vocês sabem que eu sou? Não pra ameaçar ou pra se gabar, mas porque foi ele que ligou pra polícia e ele genuinamente queria saber se eles sabiam quem ele era, que foi ele que ligou. Pior desculpa que eu já vi na minha vida. E nesse vídeo ele revela sua tatuagem com o nome da sua namorada na testa. E você achou que a pior coisa que ele podia fazer era ser preso, né? Pois é, isso foi bem pior. E no final ele levou tudo isso como uma grande piada, mesmo sabendo da possibilidade de ser preso por 20 anos. Ainda assim ele apareceu no TikTok perguntando qual carro novo ele deveria comprar. Tipo, mano, você vai ser preso. E enquanto ele esperava seu julgamento, ele conseguiu ser preso de novo. Ele não para. E no final ele foi condenado mesmo. Ele continua lá preso até hoje. E sua namorada fez uma tatuagem com o nome dele no pescoço, em live no TikTok. E é ela que gerencia a conta dele agora e dá as atualizações. E enfim, é um relacionamento diferenciado, né? Muito obrigado ao Melo por ter aguentado e participado comigo. Muito obrigado, Arthur, pelo convite e é nóis. Se inscreva no canal dele. E vamos ao agradecimento aos parceiros que ajudam a manter esse canal vivo. Deixa o like, adeus.